A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde a todos. Me chamo Alessandro Jovino e hoje levo mais uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida. Hoje a palavra vai ser meio diferente. Estou encerrando meu expediente de trabalho, e eu estou um pouco sem tempo. E estou levando a palavra aqui com a intenção do Espírito Santo de Deus. E onde nós estivermos, sempre nos revestirmos das armaduras espirituais. Nós não podemos fazer de qualquer jeito, sempre pedindo cobertura espiritual, autorização do Espírito Santo para levar a palavra do Senhor. E hoje eu estou aqui meio atípico, geralmente numa salinha fechada, mas o que importa é continuar levando a palavra de Cristo Jesus. Não importa, onde nós estejamos, porque assim como os apóstolos, os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, eles iam caminhando, anunciando o Evangelho, levando a palavra, curando, libertando, fazendo prodígios e maravilhas. Na época não tinha celular, não tinha YouTube, então era só no gogó mesmo, como eu estou fazendo aqui, mas estou levando essa mensagem de Jesus Cristo. E hoje a palavra é sobre obediência a Deus. Está no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Aqui essa passagem, meus irmãos, fala sobre Filipe e o eunuco etíope, que falam de uma das histórias mais inspiradoras sobre o Evangelho e a obediência à voz do nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus. Então Filipe foi um dos discípulos, apóstolos de Jesus Cristo, que ouviu a voz de Deus, foi obediente à voz do nosso Senhor. Separei alguns trechos aqui pelo celular mesmo, não estou com a palavra, não estou com a Bíblia física, mas eu estou com a Bíblia virtual. E eu separei por trechos, Eu vou ler por trechos e nós vamos meditando, meus irmãos, meditando a cada verso. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então, o tema da pregação de hoje, da mensagem de Jesus Cristo, é obedecendo à voz de Deus. Nessa passagem, meus irmãos, nós vamos ver como Deus conduz os seus servos para cumprir propósitos divinos. Filipe, um dos 7 diáconos escolhidos em Atos 6, estava sendo usado poderosamente, meus irmãos, em Samaria. Sinais, curas, conversões, e ali tudo isso estava acontecendo. Mas quando Filipe estava levando a palavra do Senhor, apareceu o anjo do Senhor e o chama para um lugar deserto. Humanamente não fazia qualquer sentido, sair de um lugar de avivamento para ir um lugar no deserto, até o deserto. Mas, meus irmãos, no entanto, ali Filipe, ele obedeceu à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nos deparamos em situações onde nós estamos confortáveis, onde está acontecendo um avivamento do Senhor, um ambiente, um local, e o Senhor nos direciona diretamente ou indiretamente a um lugar que é desconfortável, é um lugar que para nós é loucura. E ali Filipe imaginou, pensou: mas como vai me tirar de um lugar onde as coisas estão fluindo, o Evangelho do Senhor está sendo pregado, muitas pessoas estão se convertendo, porque ele estava pregando, fazendo prodígios, maravilha, curando pessoas, expulsando demônios. E ali, com esse testemunho vivo de Jesus Cristo, as pessoas, elas se convertiam, elas acreditavam que Jesus Cristo operava por meio de Filipe. Era isso que acontecia. Então ali, em Atos dos Apóstolos, Filipe estava obedecendo ao chamado de Deus, que está no versículo 26, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Então, Filipe, ele não questiona, ele não pede explicações, apenas se levanta e vai.
muitas vezes Deus nos chama para algo que não entendemos, meus irmãos, né? É um novo mistério, sempre é um mistério quando o Senhor nos lança para lugares onde a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Nós chamamos mistério do nosso Senhor. E uma mudança, uma atitude de fé, e o segredo está o quê? Em obedecer, mesmo sem entender. E isso é muito difícil, meu irmão, quando o Senhor fala, dá uma ordem para a gente tomar uma decisão ou ir para um lugar que a gente olha, Senhor, aqui a gente não vai prosperar, aqui não vai acontecer nada. Mas ali o Senhor sabe de todas as coisas, né? Pelos olhos espirituais, o Senhor estava enviando Filipe para uma missão de sucesso e não de fracasso. Então, ali naquele caminho tinha um propósito para Filipe, né? Então, no versículo 31, eis que um homem etíope, eunuco oficial de Candace, rainha dos etíopes, vinha de Jerusalém para adorar. Então ali o Senhor estava formando um encontro, né? Ele estava formando um encontro entre Filipe e uma pessoa que tinha sede da palavra do Senhor, sede de ler a Bíblia, de entender, né? Então o Senhor estava unindo propósitos ali. Enquanto Filipe caminhava, né, em obediência, Deus já preparava o encontro, né? Como eu acabo de falar. Então aquele homem etíope, ele buscava a verdade, lia a profecia de Isaías, mas não entendia o que lia, né? Isso acontece nos dias atuais. Os dias atuais a gente encontra pessoas, até eu mesmo às vezes eu não tenho entendimento de tudo da Bíblia, né? Eu não tenho, né? Nem de tudo eu tenho entendimento. Então a gente pede sempre uma ora a Deus, né, para que o Senhor venha apresentar pessoas, ou que o Espírito Santo venha ministrar os nossos corações para dar entendimento e sabedoria da palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Então assim, isso mostra, né, que ainda existe pessoas sedentas, né, em uma busca constante com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, mas que precisa sempre de alguém disposto a explicar o caminho e a salvação. Então assim como o eunuco, há muitos que leem, mas não entendem, né? Isso é fato, e Deus quer usa você que está me assistindo, né? Como Filipe, para abrir o entendimento deles. Então tudo aquilo que está sendo levado aqui pelo canal do YouTube, né, é para que nós sejamos multiplicadores da palavra do Senhor. Buscar, orar, né, e pedir, né, ao Espírito Santo de Deus para nos dar sabedoria e entendimento da palavra dele. Então é isso que nós fazemos a cada dia, né? Pedimos sabedoria e entendimento do que está escrito da palavra, né? Porque o conhecimento a gente absorve, e o entendimento quem nos dá é o Espírito Santo. Então ali, né, o encontro divino planejado é aquilo que o Senhor está promovendo, né? Então ali numa passagem disse o Espírito a Filipe, aproxima-te e ajunta-te a esse carro. O Espírito Santo direciona com precisão, meus irmãos, não tem erro. Ele direcionou Filipe até a carruagem onde estava o eunuco, né, falando aproxima-te, porque ali o Senhor já estava dando a certeza, né, de que ele estava sendo conduzido a um encontro para dar entendimento ao eunuco, né? Então ali Filipe corre, né, ouve e começa a falar da escritura que o eunuco lia, né, que era em Isaías 53, a profecia de Cristo como cordeiro levado ao matadouro. Então ali o eunuco, ele queria saber, ele queria ter conhecimento dessa palavra para poder ter discernimento e entender daquilo que ele estava lendo. Então hoje essa missão da igreja é falar de Jesus a quem está buscando e com sentido. E ali o Filipe, o objetivo e a missão ali dada por Deus a Filipe foi aproximar do eunuco e explicar o que estava nas escrituras, né? Que ali no momento ele estava lendo Isaías 53. Então esse encontro que o Senhor promoveu teve uma resposta à mensagem de Jesus Cristo, né? A missão que Jesus Cristo incumbiu a Filipe, né? Então ali no versículo 36 ao 38 diz: e indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água,
que impede que eu seja batizado? Ali, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra ela gerou fé. O coração do eunuco foi tocado, ele quis ser batizado imediatamente. A conversão foi genuína, foi genuína, ou seja, trouxe uma resposta, né, ao arrependimento e à ação que aconteceu ali. Então, o resultado da obediência de Felipe em ir até o encontro do eunuco, né, que está no versículo 39 ao 40. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e o eunuco seguiu o seu caminho cheio de alegria. O propósito de Deus foi cumprido, né? Um homem foi salvo, o evangelho chegou à África e Felipe continuou sua missão. Então ali foi um plano traçado por Deus, né? Apesar de tirar Felipe de um local de avivamento, que era em Jerusalém, e o Espírito Santo de Deus enviou ele ao deserto para que o anjo do Senhor falasse com ele. Isso acontece nos dias de hoje. A gente é retirado de um local onde Deus não quer que a gente, no sentido da Bíblia, pregar o Evangelho, né? Ali tinha uma pessoa sedenta à palavra do Senhor, com dúvidas, porque não tinha entendimento da palavra do Senhor. Então isso foi mais uma mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Um cumprimento, né, do chamado de Felipe, né? Então ali, talvez, para o Felipe ali, talvez o lugar parecia deserto, mas era lá que Deus revela o seu propósito. Amém? Então essa foi mais uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje não vai ter uma oração, porque eu já estou em direção à minha residência. Eu espero que todos fiquem na dispensação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.